Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou o Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações com antecedência e curtir e comentar. Vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Aí, o cabaré, ele nasceu assim, eu tinha ficado... Eu e os amores, né? Eu queria escrever um livro sobre os amores. Então eu tinha terminado uma relação e estava magoada porque a pessoa era produtor, era para me produzir, virou meu namorado e aí produziu nada, né? Aí a gente ficou só namorando. E eu, como eu veio de produtora, acabei me tornando uma produtora, né? Mas aí o que aconteceu? Eu encontrei o Álvaro Petersen, a gente foi ensaiar junto para começar. Ele abriu meu show num espaço cultural daqui de São Paulo e depois eu abri o show dele e para isso a gente se encontrou para ensaiar. E a gente viu que deu super certo e começamos, além de uma parceria, também uma relação. E ficamos 9 anos juntos, já ia fazer quase 10. E eu estava fora do palco há quase 4 anos. Então a gente já foi, começamos e fomos para aquele circo que estava no Memorial, depois aquela tenda foi para o Funarte. E ali nós começamos, era um embrião do cabaré, né? Apesar que a capa desse CD, ele já tem uma coisa, né, teatral, já tem uma coisa do cabaré. Tem um palco aí, né? Como diz o Pedro Colombo, né, meu design também, ele falou assim, não, você não vai gravar o próximo CD que vai chamar cabaré, não pode, porque cabaré você sempre foi, né? Então tem que ter outro nome. E aí nós começamos tanto com as músicas autorais quanto pesquisa de músicas cênicas, porque a lona do circo me deu essa inspiração, né? Essa vontade do mais ainda da cena. Picadeiro, né? E aí ficou mais cênica e eu abusei mais ainda da performance e do figurino e tudo. Então foi muito gostoso. E a gente, por exemplo, trouxe da Ângela Maria o Garota Solitária, e a gente canta o cabaré para qualquer público, e é incrível. Os idosos gostam, as crianças curtem, porque acho que tem a coisa dos adereços, o lúdico, né? O lúdico e o que você falou agora, que é tudo, a forma de interpretar. Com a Madalena Bernardes, eu falo, sou cheia o que cada um deixou pra gente, né? Nas vivências, nos workshops que a gente fez, os encontros, né? Eu levei muito essa coisa da imagem, o que traz cada palavra, a imagem. Eu acho que isso passa para as pessoas quando eu tô cantando, né? Porque é isso, a letra cada uma, né, traz uma imagem, é uma crônica, né? Os sambas brejeiros eu adoro cantar porque são crônicas, né, da vida. São crônicas do dia a dia. Nossa, é uma maravilha. Tanto o nosso Vanzolini quanto todos os outros compositores da época da Carmen, ou outros agora, né, que são também cronistas. O Chico, na pandemia, foi um cronista diário. Cronista diário do cotidiano. Então, o cabaré da Gigi teve isso. E eu, antes, assim, eu não toco nenhum instrumento, isso é legal falar, né? Olha, eu não toco nenhum instrumento, porém sou compositora. Então eu falo isso para animar as mulheres. Eu tô numa agora de animar as mulheres mais de 50, 50 mais. Muitas mulheres vão ao show e ao me verem nessa idade, fazendo o trabalho, elas, nossa, eu escrevia poesia, parei, vou voltar, eu cantava, vou voltar. Falo, volta, vem aqui no cabaré que eu sempre trago convidado, vem cantar comigo. Vem trazer sua poesia no próximo cabaré, vem declamar, porque sempre eu convido outras áreas de arte para participar, às vezes improviso até com alguém que está na plateia, quando não deu tempo de convidar ninguém. Não toco nenhum instrumento, porém sou compositora, outras pessoas harmonizam, né? E aí, isso, por exemplo, o Renato Consorte foi a primeira pessoa que harmonizou uma música minha, depois teve o Turcão, o Sérgio Turcão, que foi o diretor musical do CD, e quando eu encontrei o Álvaro, a gente teve um lance muito louco, eu começava a falar um poema, e ele estava com o violão, e ele começava a tocar,
E a gente compunha. Eu nunca tinha tido essa experiência. Você já teve essa experiência assim com algum parceiro ou parceira? Já, até porque eu também não toco nenhum instrumento e eu componho, mas eu componho com a voz. Com a voz, já tive a ocasião de começar a cantarolar uma melodia e alguém já pensar numa letra ou vice-versa. Mas assim, tá. eu acabei descobrindo que o universo de compositores que não tocam instrumento, que compõem sem serem instrumentistas é grande. A gente pensa que são poucas Sim. pessoas, mas existe uma infinidade de pessoas que trabalham, compõem e não tocam instrumento nenhum. Eu gostaria de saber os que Mas você conhece. Eu sei poucos, mas eu gostaria de ampliar. Eu preferi não citar nome porque tem alguns que são... que não gostam de falar. Não, são celebridades e provavelmente não vão gostar muito das pessoas saberem que eles não sabem tocar instrumento. Não sabem ler partitura ou tocar? Mas um deles, por exemplo, uma figura importante, que era compositor, compunha sem nunca ter encostado o dedo no violão, o Riachão, lá da Bahia. Braguinha. O Braguinha. Vamos falar dos que já não estão vivos, que não podem reclamar. Fácil. E tem uma jazzista que eu não consigo lembrar qual era, que uma vez eu vi, o arranjo ela fazia. Ela dizia, não, o trompete vai fazer assim, e a linha do baixo é essa, e ela não sabia tocar nenhum instrumento. Pois é, eu faço isso às vezes na produção dos meus discos com o meu parceiro, que ultimamente, desde 2015, eu venho trabalhando com o Cezinho Oliveira, que é quem tem feito O Cezinho é violonista. Isso. Que é quem ele tocou comigo, eu vi na sua ficha técnica. Eu adoro ele. Um beijo pro Cezinho. Então, eu acho que é isso. Aí no Cabaré, só pra fechar, a gente teve algumas músicas. Então, por exemplo, a do Cabaré, que chama Cabaré da Gigi, né? Fala, veio pra ver pouca roupa, sinta ligas em nossa soaré. Sinto decepcionar você, mas isso não vai ter, simplesmente não vai ter. É uma música que brinca com a situação, que é um cabaré, e aí no fim fala, sei, você deve estar pensando, cabaré, cabarete, cabaré, que raio eu tô fazendo aqui, né? O que eu vim ver? Aí diz, tudo isso, né? Música boa, gente bonita, cena de plateia com você, é tudo pra você, né? Aí eu me aponto, assim, que o cabideiro, né? Isso aqui é tudo pra você. A gente pensou como Carmen Miranda, né? Tudo. Porque, montar Carmen Miranda não é fácil. Então, por falar em Carmen, você é uma fervorosa representante da Carmen Miranda, né? Fiz trabalhos como sósia. Sósia. Aí eu era mais jovem, né? Fazia maquiagem e tal. Aí um dia, gente, eu fui fazer uma sósia numa dessas telefonias e eu ia cantar. Aí me cheguei lá, toda montada, né? E aí, não, você não vai cantar. Aí eu falei, Carmen, desculpa, esse vai ser a última vez, tá bom, querida? Aí onde você tá, nunca mais eles vão me calar. E aí eu não fiz mais sósia. Nunca mais, porque eu gostava de fazer o sósia se eu pudesse cantar, né? E trazer a próximo, sempre a interpretação dela, né? Sempre era. Aí eu participei do 90 anos na Caixa Cultural, então foi muito legal, porque tive contato com a jornalista, com a Aurora Miranda, também foi lá, a gente tocou com ela, chamou ela para o palco. Depois fui para o Rio, lá no Parque Garota de Ipanema, toquei com a banda Carmen Miranda. Imagina eu indo para o Rio de Janeiro, gente, com a banda dos senhores, né? Dos senhorzinhos agora, como eu, né? Que 90 já tem... E eu cheguei lá, e eu falei, Turcão, você não vai, como é que eu vou dizer para as pessoas se tá dando alguma coisa errada? Ele falou, ouça seu ouvido. Cheguei lá, tinha um instrumentista jovem que não estava substituindo, e era simplesmente o cara do pistão. Simplesmente aquilo que grita, né? Porque tem instrumentos que gritam, né? Cavaquinho, flauta, pistão. Aí tive que chamar, ele falou, chamei o maestro lá fora e falei, olha, não vai dar. Ou é a minha voz ou ele tocando. E aí tive mesmo. Ele falou, tenha coragem se você sentir que alguma coisa não tá bem. Aí teve que sair o instrumentista. São desafios, né, Zé? Que a gente tem, né? E aí fizemos isso. Aí então eu era bastante chamada, mas eu sempre tenho uma música da Carmen no meu repertório. Nesse cabaré eu faço recenseamento, sabe? Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E um arranjo do Álvaro, que é roqueiro, né? E que deixou essa música menos brejeira e mais assim um rap, né? Então ficou muito interessante. E aí eu abuso da interpretação, no fim faço uma interpretação apoteótica, assim, que eu gosto de, sabe? Eu já entro no cabaré, Zé,
cantando em meio à plateia. Eu tô ficando louca. Pode falar que eu não vou. Eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora. Eu nunca sei de nada. Eu já entro e vou e toco nas pessoas e levo um buá, já ponho, coloco. Então isso traz assim uma proximidade, faz com que as pessoas, com que elas se sintam próximas e ao mesmo tempo elas mergulhem no desconhecido. Porque eu faço o cabaré, agora a gente faz o cabaré festivo, junino, natalino, sei lá, bodas. No de bodas, assim, a gente entra com o primeiro bloco, que é bem autoral, é totalmente marcado, né? Porque penso que as pessoas têm que ser incomodadas, elas têm que ouvir a nossa voz. Por quê? Porque é bom, porque o nosso autoral é bom, a nossa interpretação é boa. Quando eu ouvi Clandestino, eu falei, nossa, olha isso, conheço essa música, olha o que ele fez, né? Tem uma desconstrução e passou por você, você passou a música. Eu não consigo gravar nada que eu não consiga colocar a minha assinatura. Então, é a essência, né? A alma da gente pulsando, não é? Achei interessante essa história de que você começou a se envolver com música por influência do seu pai e tocando instrumentos de percussão, né? Antes de ir pro que ele falava que para tocar bem sanfona tinha que tocar primeiro, saber os elementos. E isso fez muita diferença hoje, que eu trabalho com produção musical. Hoje eu vejo a diferença. Quando eu era mais novo, com 14, 15 anos, eu não acreditava muito. Eu falava, não, rapaz, eu quero tocar sanfona, sabe? Então, hoje eu vejo a diferença, porque na hora que eu vou fazer o arranjo, na hora que eu vou escrever, na hora que os músicos vão tocar, então eu fico ligado em muitas coisas, sabe? Então faz a diferença. E o ritmo, percussão, o ritmo é essencial, é a base, né? de tudo, Importante, é a base. Hoje cama. Eu começo um arranjo sempre, geralmente, pela percussão, hoje em dia. Ok. E aí foi aos 15 anos, né? Pelo que eu vi nos seus históricos aí, que você começou efetivamente a estudar o acordeon. Assim, que aí eu entrei no primeiro conservatório, Horácio Sinatra. Mas de todo modo, o primeiro professor foi meu pai. De sanfona foi seu pai, meu pai, Luiz Nazaré. E eu só entrei no conservatório porque, infelizmente, ele veio a falecer. Eu tinha 14 para 15 anos. Então, eu precisava continuar estudando, praticar. Aí, entrei no conservatório. Minha mãe falou, você quer tocar, então você vai estudar direito, vai tocar direito. Aí, me colocou no conservatório. Lá em São Miguel Paulista, na região de Zona Leste. Estudei, me formei com 20 anos para 21. Só que nesse período eu também entrei na ULM, que antigamente era o Centro Tom Jobim, hoje é a EMESP. EMESP. Isso, que inclusive eu dou aula lá hoje. Né, às vezes substituo o Tony Ferragutti em aulas. E então eu terminava o conservatório, que estudava algo mais clássico, mais voltado à leitura de partitura, estudava Mozart, Beethoven, Bach, transcrito para acordeon. E na ULM, no Centro Tom Jobim, era mais popular. Era bossa nova, era chorinho, forró. Estudei com o Gabriel Levi, um grande músico da banda Mauaca, um gigante, um alemão, quase 2 metros. Pois é, eu não sei, ele tocou no meu segundo disco, fez uma maravilha de linhas de acordeon, assim, ele foi tão precioso no que fez que eu tive que aproveitar a quantidade imensa de takes que ele fez, eu tive que aproveitar com a mesma música em 2 faixas diferentes. Eu fiz uma faixa bônus por causa do acordeon do Gabriel. Ele é sensacional, ele ótimo fez, gosto. A gente gravou uma música do Cezinho Oliveira, o Seca, ele fez uma quantidade enorme de takes lá no estúdio, e aí a gente selecionou alguns para a faixa principal, e eu falei, eu não vou desperdiçar esse monte de coisa boa que o Gabriel fez, e aí fiz uma outra faixa só com voz e acordeon, uma faixa bônus. Que lindo! Ficou super bonito, tá no meu segundo disco, aí. Que é esse que tem essa capa aí. Viu, né, pessoal? Eu vou pesquisar. Gabriel Levi é um espetáculo, e o Toninho Ferragutti tocou no meu primeiro disco, a convite do Suami Júnior, fez acordeon no meu primeiro disco, no Recipiente. Toninho, então, assim, graças a Deus, desde o começo, eu andei bem acompanhado. Sempre tô vendo. Desde o primeiro momento que saiu tocando ligeirinho. Com essa história de enveredar no estudo do acordeon e você ter feito a formação, ter se formado, depois você enveredou aí num processo de tocar com um monte de gente, né? Sim, tocou já com muita gente bacana.
em teatros, em festivais, Sim, e fora sim. do Brasil. Conta um pouquinho pra gente aí. Nesse percurso, o que foi um carro-chefe, assim, de indicações de trabalho, me colocar em evidência, me trazer, assim, para o mundo da música mesmo, foi Oswaldinho e Anastácia, a Rainha do Forró. Porque, futuramente, depois de passar pelos conservatórios, eu fui estudar com o Oswaldinho, estudei com ele 7 anos. Tive a honra de estudar com ele. Terminei de estudar com ele, fui estudar com Toninho Ferragutti, que hoje tem uma honra imensa de tocar, tem um projeto com ele. Já já a gente vai falar disso. Isso. E a Regina Weisman. Então fui estudando, sempre gostei de estudar. Nessa linha de estudos eu quis entender como pensava a cabeça desses gênios da música, principalmente do acordeon, que era Oswaldinho, Tony Ferragutti, Regina Weisman. E aí eu fui estudar com eles, tive essa oportunidade. Estudei 7 anos com o Oswaldinho, 2 anos com o Toninho. Estudei com alguns grandes harmonicistas, que eu amo a harmonia. Eu gosto muito de técnica, de velocidade, dessas coisas tudo, mas a harmonia eu sempre me encantei até por ver Dominguinhos. Que eu falava, por que Dominguinhos toca desse jeito as harmonias? E aí isso foi me formando para ir para esse caminho da produção musical e foi me deixando um pouco mais versátil musicalmente, que aí me levou a tocar com grandes nomes, com grandes artistas. Então hoje eu tenho a oportunidade de tocar com muita gente do forró, da MPB, gravo com pessoas do samba, sabe? Toca a Rainha do Forró Anastácia, gravei um disco dela que tem ela, Tato, Alceu, Alcione, Fagner, Chico César, Zé Cabaleiro, toquei já com ele, sabe? Faço algumas palhinhas com ele quando precisa. E vai indo, né? Tipo, a gente vai caminhando aos pouquinhos. Bom, esse é o elenco nacional. Agora vamos falar do internacional, né? Você tem experiência aí de passagens por vários países da Europa. Sim. E aqui da América Latina, Argentina, mas já foi para França, Sim. Itália. E conta Sim. um pouco desse percurso aí. Sim, já rodei alguns países. De cabeça eu não tenho todos, porque realmente foram bastantes. Não, mas eu tenho, que eu fui curioso e fui atrás. Suécia, Rússia, Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, França e Argentina. Faltou algum? Tem Finlândia. Pois é, tá vendo? Tem Bélgica, Peru, tem mais. É que eu não lembro todos. Eu achei esse cabeça. leque aqui, agora com certeza tem muito mais, mas conta um pouco como é pra você, como é que você se sente com essa possibilidade de ter tocado em tantos países, ter levado o teu som para esses lugares todos. Tive a oportunidade de tocar no primeiro Brazilian Day de Barcelona, foi lindo, foi com a Anastácia, a Rainha do Forró. Tenho algumas produções também, assim, internacional. Eu tenho a produção da Lu Garrote, que é uma cantora argentina. Que é sensacional, tá lá nas plataformas. Tenho da cantora uruguaia Valentina Guichen. Mera coincidência, olhar de água no meu. Tenho do Forró Bamba, que é da Inglaterra. Tenho do Forró na Chuva, que é da França. Maracatu vem descendo a ladeira. Maracatu é o som do trovão. Então tem essas produções, arranjos. Alguns eu fui lá pessoalmente, me contrataram para ir lá, produzir o pessoal, ensaiar, ficar uma temporada. Então foi lindo, foi sensacional. E outros eu produzi daqui mesmo. Bom, aí eu fiquei pensando aqui, eu acho que assim, eu preciso gravar um disco de forró com o Cicinho. Mas eu falei, bom, depois desse currículo todo, Europa e América Latina, eu não vou ter nem condição de convidar o homem para tocar comigo. Imagina, vai ser um prazer, vai ser uma honra imensa. Você sabe que é um projeto meu que eu tenho. Eu sou nordestino, mas desde meus primeiros trabalhos eu trago um sotaque nordestino, eu trago referências às minhas origens, nos meus trabalhos todos, mas eu nunca fiz um trabalho, um disco especificamente voltado para minha origem. Eu sou um dançarino de forró de primeira, adoro dançar forró. E é um projeto que eu tenho de gravar um disco com clássicos do forró. Eu não vou nem pensar, vou ser pretencioso, eu vou para os clássicos do forró, assim, para fazer um disco bem com minha assinatura, de cearense no forró. Olha que bora legal, lá? lindo, bora, já aceitei. Já vamos conversar no futuro. Eu estou fazendo um projeto novo agora, mas quando eu terminar esse, eu já vou entrando no outro, aí a gente conversa. Que lindo, vai ser uma honra imensa. Aí, tomara que dê certo. Olha, já deu. Registrado oficialmente no YouTube, hein? Já deu certo, já. É isso. Cicinho, mas aí eu queria que você contasse um pouco, porque aí a gente entra nessa seara da oportunidade de você conviver, tocar e ter de perto um ídolo, que é o caso do Toninho Ferragutti, que você falasse um pouco desse projeto de Choro em Choro.
Sim, o projeto Choro a Choro é um projeto que está contemplado no 6º edital da música. Escrevi junto com a minha amiga Elielma Carvalho, grande produtora, escreve muito bem. Então, o projeto de Choro a Choro é formado pelo Quarteto Domingano. O Quarteto Domingano nasceu uns 3 anos. Foi na época da pandemia. A gente recebeu um convite do Clube do Choro de São Paulo para fazer um grupo de choro no qual tocasse repertório só do Dominguinhos, entende? Então, o Clube do Choro colocou algumas homenagens a alguns grandes nomes do choro. Pixinguinha, Orlando Silveira, Altamiro Carrilho, e aí eu peguei o do Dominguinhos, falaram, ó, tá aqui Dominguinhos. E aí, o que acontece? O Lucas Brojolo, pandeirista, que toca com a gente, ele falou, bicho, vamos chamar um pessoal legal, né, pra tocar isso aí, que já seja. Ele falou, Dominguinhos você toca. Ele falou, eu vou no pandeiro e vamos chamar 2 que seja realmente do choro, né, pra dar linguagem mesmo, trazer pro choro. Aí veio o grande mestre Edmilson Capelupi, que é um gênio do violão 7 cordas, referência no mundo hoje do violão 7 cordas. E o Alex Gonçalves, que é o cavaquinista, também espetacular, que trabalha com Demônios da Garoa há anos. Então fizemos essa apresentação, tá lá no YouTube. Só repassando, o quarteto é Cicinho, Lucas Brojolo, Lucas, Alex Gonçalves Cavaco e Edmilson Capelupi, 7 cordas. Quarteto da pesada. E o mestre Edmilson, eu já era fã dele. É que nem eu falei, sempre a vida foi me dando grandes oportunidades. Que no caso Edmilson, eu tive a oportunidade de estudar com ele choro lá na ULM. Eu estudei com ele foi meu professor de choro. E aí até para fazer esse grupo, pra gente ensaiar, eu escrevi todas as partituras, né, tudo bonitinho, o repertório do Dominguinho só voltado ao choro. E aí eu lembrando sempre, falei, rapaz, tem que treinar isso muito, porque o Edmilson, ele é muito detalhista, sabe? O Edmilson era tipo que a gente tava na prática de choro, na aula, tocando e o cavaquinho, a flauta errasse uma nota, ele fala, não, rapaz, assim o Pixinguinha vai se revirar no caixão. Vamos tocar direito, volta. Que você tem 5 discos gravados, se eu não perdi a conta. Eu tenho 5 discos, de verdade. O primeiro é o Águas Daqui, que foi produzido pelo Luiz Felipe Gama. É um disco de 2002, um disco que a capa dele diz muito sobre ele, é um disco muito vermelho, é um disco muito cheio, muito intenso, e um disco de início de carreira, né? Um disco que aponta para muitos lados, que tem muitas possibilidades ali, né? Esse foi distribuído pela Lua? Foi feito pela Lua Music. Foi esse? Você tem dois discos da Lua. Em 2007 eu lanço também pela Lua o Juliana Samba, que aí é um disco que eu pedi para o Moacir Luz produzir, porque eu estava muito interessada na poética do samba, um samba como esse universo poético. Então, quando eu chamei o Moacir Luz, ele obviamente levou esse disco para o Rio de Janeiro, não só porque a gente gravou lá, os músicos são de lá, mas porque também tem um repertório muito ligado ao samba do Rio de Janeiro. É um disco que eu também sou muito orgulhosa, mas é um disco que, por outro lado, tem muito pouco a minha cara. Até porque eu chamei o Moacir para produzir, e é um disco lindo. E eu gravei assim, os arranjos São Paulo em 7 cordas, o Mauro Diniz grava cavaquinho, um disco que tem a nata dos Gleb e o Trambi que fazem as percussões, assim, é a banda do Zeca Pagodinho gravando meu disco, assim, foi, né, bem importante. Aí, em 2012, eu lanço o SMXLS, que é um disco lançado pelo selo Sesc. 2 corpos despencando da beirada da janela, ela matou ele matou ela. Aí sim, um disco que tem a minha direção musical, a minha direção artística, em parceria com Humberto Pio, que é meu companheiro de vida e também diretor artístico, diretor de arte dos meus espetáculos, que divide comigo as escolhas artísticas dos meus projetos, né? Esse disco já é um disco que tem muito a minha cara, é um disco mais paulista, então é um disco que são sambas feitos por não sambistas, então tem sambas do Tom Zé, sambas do Itamar Assunção, Fred 04, composições de contemporâneos meus, um disco de sonoridade vazia, porque muitas faixas sou eu e um instrumento, música do Maurício Pereira, enfim, é um disco que eu gosto demais. E por fim, o mais recente, que é o Açoite, gravado em 2016, que aí tem a direção musical do João Paulo, meu irmão, e é um disco calcado em cima da viola caipira, no entendimento, numa tentativa de compreender o desigual e combinado, que é uma maneira da gente entender também o Brasil, enfim. E agora, esse ano, eu lanço meu primeiro disco inteiro de músicas autorais,
que vai se chamar Cartas de Mariar, que tá sendo feito. Tá no projeto, tá no forno. Nem no forno ainda, tá na gestação. receita, estamos misturando os ingredientes. Bom, antes de passar adiante, eu Tá. queria puxar uma questão com você que eu acho muito importante. Eu tenho conversado com alguns colegas que vêm aqui, é que quando você diz assim, eu tenho 4 discos autorais e agora eu vou gravar um disco inteiramente autoral. É o conceito de autoralidade. Ah, ok. Que é uma Boa. coisa que eu tenho discutido bastante, porque as pessoas pensam em autoralidade. Disco autoral é aquele em que você é compositor de todas as faixas. Eu tenho discutido muito isso. Por que eu comecei a discutir essa questão? Porque há alguns anos atrás eu estava com um projeto, um disco novo, recém-lançado, me mandei para alguns lugares que eu sabia, né, eu já tinha conhecimento, de que o foco do trabalho deles eram discos autorais. E para mim todos os meus discos são autorais. Eu não consigo vê-los sem que eu seja o autor dele. Até porque quem escolheu o repertório, quem concebeu quais são os compositores, a regimentação, quem vai tocar, quem vai fazer capa, quem vai fazer isso, é um projeto inteiramente autoral. As canções podem não ser de minha autoria. Então esse conceito de autoralidade eu acho bem bacana e eu acho interessante que você traz ele agora dentro dessa mesma dimensão que eu penso. Sim. Então fala um pouco sobre essa questão do autoral. Então, é que assim, eu acho que a gente, Zé, assim, eu canto há 30 anos, né? Eu comecei a cantar no começo dos anos 90, né? Cantar profissionalmente, né? Vou fazer 50 anos, meu primeiro disco é de 2002, mas eu canto desde 95, 94. Essa geração que começou, e aí nesse momento da indústria do disco é um momento importante, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não existe mais vinil, existe o CD, os meios de produção começam a ficar mais barateados, então é isso, pequenos selos começam a surgir, a W surge, a gravadora Eldorado surge, depois vem as outras gravadoras, Lua Music, tarará, e a gente começou a ter possibilidade de gravar. E eu tô falando a gente quem? A gente intérprete, né? Eu, quando comecei a cantar, eu era intérprete, eu era cantora. Eu não era compositora. Primeiro porque não tinha essa necessidade, não tinha essa demanda pessoal. E segundo porque eu entendo que esse é um ofício autoral. Por quê? Porque quando eu canto, sou eu que canto, não sou outra pessoa, né? Pra mim, quando eu penso em disco autoral, é um disco que tem a minha assinatura nas escolhas do repertório, na maneira de dizer, na narrativa que ele conduz, porque pelo menos os meus discos não são amontoados de canções, não são coleções de canções, eles são narrativas, eles são obras. Eles são obras com começo, meio e fim, em que a ordem interessa, em que a regimentação interessa, em que quem está tocando comigo interessa, né? Que tem um discurso ali, uma costura que perpassa esse projeto. Claro que lá em 2002 eu era muito jovem, ainda inventando as minhas coisas e tentando entender o que é isso, então ele tem uma dimensão nesse sentido da autoralidade que hoje os meus discos já tem outra, a gente muda. Sim. E os discos mudam. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas a autoralidade, para mim, a autoria diz respeito às escolhas. Fui eu que escolhi. Eu gravei disco de outras pessoas, que eu considero que eles são os autores. Exatamente. Então, quando eu gravo um disco, por exemplo, gravo 2 ou 3 faixas de um disco do Rubens Nogueira, nosso querido amigo falecido, grandíssimo compositor, o disco é dele, eu sou uma cantora convidada, então eu não considero um disco autoral meu, é um disco autoral dele. Composições dele. Quando eu gravo o disco da Estela do Patrocínio, que eu considero meu 5º disco já existente, Estela do Patrocínio é um projeto teatral meu, da Georgette Fadel, do Lincoln Antônio, do Ney Mesquita, que também morreu, falecido, e a gente gravou, é um espetáculo de teatro musical que a gente gravou como disco. Então ele não é só meu, ele tem outras pessoas e é um disco em cima da obra de uma pessoa que é a Estela do Patrocínio, nem vamos entrar porque a história é comprida, mas o fato é que quando eu faço as escolhas artísticas, o disco é meu como autora, né? Acho que nos anos de 2010 para cá, essa ideia de que todo cantor tem que também ser compositor virou uma verdade absoluta. E todo mundo virou compositor, né? Todo mundo tem que compor para gravar. Eu
Acho que não. Legal, Acho que não. Porque e na verdade, Zé, me interessa muito pouco isso de ser do tanto que a gente é autor de uma... Porque na verdade a gente nunca é muito autor de nada e a gente é tudo meio autor de tudo. Porque veja, o que interessa é que eu tô a serviço de uma coisa. Entendeu? Eu tô a serviço da canção. A canção pra mim é a minha grande... é onde eu me debruço. Eu sou devota da canção. E aí juntando a coisa religiosa. Por isso que eu acho que pra mim... uma religiosidade. Eu penso tudo junto. Eu não tenho muito pra mim esse negócio de separar. É assim, eu sou uma pessoa que eu sou devota. O que é canção? Canção é um jeito de dizer uma coisa. Eu escolhi um jeito de dizer. Eu sou uma artista, eu tenho vontade de dizer, tá certo? A gente, quando é artista, a gente quer dizer. A gente quer falar para o mundo. Se eu sou um pintor, eu vou dizer através dos meus quadros. Se eu sou isso, né? Se eu sou dançarina, eu vou dizer através do meu gesto. Quando a gente é cantor, a gente canta música. Quando a gente é cantor de canção, de música popular, a gente canta, a gente fala por meio da canção. E a canção é um casamento indissociável entre letra e música. É isso que eu faço. Só que não sou eu a coisa mais importante. O que é importante é a canção. Então é isso. Então assim, se ela é minha, se ela não é minha, não faz muita grande diferença. Esse disco que vem agora, que eu tô falando que é o meu primeiro disco inteiro de canções minhas, isso é, na verdade, parte do que é essa obra. Que é uma obra, na verdade, ela é muito minha nesse caso, porque todas as composições vão ser feitas. É um disco que sou eu e 7 mulheres. Eu convidei 7 compositoras instrumentistas para gravarem esse disco com as composições feitas, ou são só minhas ou minhas em parceria com essas mulheres. E são todas as faixas do disco são feitas a partir de textos que eu escrevi, que são textos que foram publicados nas minhas redes sociais e também num blog que eu tenho lá, que é um repositório, que são textos que pensam o meu corpo de mulher brasileira que envelhece. Eu estou envelhecendo, você está envelhecendo, todo mundo envelhecendo, mas nesse momento isso virou uma questão de pesquisa artística para mim. Então eu escrevi muito sobre isso, eu penso muito sobre isso, penso do ponto de vista da minha vocalidade, tem uma mudança técnica minha, vocal por causa disso, tem uma recuperação de um corpo que eu estava longe dele, eu me aproximei dele, tem uma guinada pedagógica na maneira como eu ensino canto hoje, ou voz. Então tudo isso veio junto e isso está muito condensado nesses textos que são muito intensos, são muito importantes para mim. Eu resolvi cancionar esses textos. Então por isso que ele é bem meu, esse disco, no sentido da autoria, porque são canções compostas em cima desses textos. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopio.